Bom, pessoal, bom dia aqui. Muito obrigada aqui pela disponibilidade de vocês para estar assistindo o evento hoje. A gente está bem empolgado, espero que vocês também, tá? Eu vou começar aqui, a gente está mais só relembrando aqui o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente tem apresentações aqui de startups voltadas para Open Bank, né, Open Finance, e também startups voltadas ali para a parte de consolidação de portfólio, enfim, gestão de portfólio, que é algo que provavelmente está bem ali atrelado ao dia a dia de vocês, tá? E aí, o grande objetivo da jornada de inovação aberta aqui da Ambima é basicamente poder trazer essas soluções para que vocês conheçam, enfim, talvez pluguem ali junto com o operacional de vocês, tá ok? Só relembrando, fiquem à vontade para fazer perguntas, para mandar mensagem aqui no chat, tá? Quando a gente começar o processo aqui, também fiquem à vontade para levantar a mão e trazer algum comentário, tá? Só relembrando o que a gente vai fazer hoje, que nem eu falei, é basicamente apresentar startups voltadas para esses dois temas, tá? E como que vai funcionar a dinâmica de hoje? Basicamente, a gente vai ter 6 startups se apresentando. Cada startup vai ter 8 minutos de pitch, então apresentando a solução delas, enfim, trazendo ali o que elas têm de diferencial no mercado, como elas podem agregar valor para vocês, e depois 7 minutos ali de Q&A. E aí, basicamente, nesse momento, vocês fiquem à vontade, tanto para levantar a mão aqui no Zoom e a gente abre o microfone para fazer as perguntas, como também para mandar aqui no chat que a gente vai lendo e perguntando para os empreendedores, tá ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema também, fiquem à vontade para mandar aqui no chat que a gente vai auxiliando vocês, tá ok? E aí, só contando como vai ser a agenda do dia hoje, basicamente a gente estava nesse momento aqui de check-in, contei um pouquinho para vocês também sobre como vai funcionar a dinâmica, e em seguida a gente vai ter aqui 6 pits, começando pela Clavo, que está voltado muito para a parte de Open Bank e Open Finance, depois a Belvo, que também está nessa parte de Open Bank e Open Finance, seguido pela Quanto e a Plug, que também trabalham nessa parte de Open Bank e Open Finance. Cada um com a sua diferenciação, seu tipo de tecnologia, e eles vão trazer aqui para a gente todos esses diferenciais, tá? Após a Plug, a gente entra nos temas de consolidação, de soluções de consolidação de portfólio de investimento, que a gente vai ter a InvestTools e a Smart Gray. Quando a gente fez a divulgação do processo, né, aqui do evento, a gente tinha uma outra startup, que era a Carteira Global, mas basicamente eles não vão poder participar com a gente, eles estão fazendo alguns ajustes internos, então não vão conseguir se apresentar hoje, tá? Então a gente fez essa divulgação, mas está trazendo aqui para vocês que precisamos fazer essa pequena alteração. Mas mesmo assim a gente continua com 6 startups aqui muito boas, que esperamos que vocês gostem bastante, tá ok? E aí agora, pessoal, vamos lá, né? Basicamente agora vem a parte mais empolgante, que é conhecer as startups. E aí a nossa primeira startup que a gente vai conhecer é a Clavo. A gente vai contar aqui com o Bruno, que é CEO da Clavo. Ele já vai estar entrando aqui na sala. A Raquel pode ir liberando ele, por favor. Um minutinho. Entrando, sim. Ele conectar aqui. Bom dia, Bruno. Tudo jóia? Ele ainda está conectando aqui o som. Bruno, nos escuta? Só um minutinho aqui. Acho que ele teve algum probleminha. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu estava distraído aqui, mudei meu nome. Tudo bem? Imagina. Primeiro, muito obrigada, viu, Bruno, aqui por estar participando junto com a gente. Nós aqui estamos bem empolgados dessa jornada para poder ver ali, conhecer um pouquinho mais sobre a Clavo. E aí, agora, basicamente, só você fica à vontade já para compartilhar a sua tela e só relembrando a dinâmica de hoje, tá? Vão ser 8 minutos de pitch, então você contando ali um pouquinho sobre o que vocês fazem, e em seguida a gente vai ter aqui 7 minutos de perguntas e respostas que a gente vai abrir aqui para os nossos convidados, tá? Eu vou estar cronometrando aqui os 15 minutos, e aí quando você bater os 8, eu te aviso, tá? Mas é sempre interessante você também ter esse cronômetro junto contigo, tá ok? Tá ok. Vivian, são 7 de pitch, 8 de Q&A ou 8, 7?
São 8 e 7. 8 minutos de pitch e 7 de Q&A. Tá bom. Perfeito. Fica à vontade para começar, tá ok? Que eu já começo aqui a dar o start. Tá bom. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Todo mundo que está aqui na reunião. Tô vendo que tem 67 pessoas aqui, então, casa cheia. Adoraria que fosse presencial, mas eu sei que todo mundo está em cada canto do país, então vamos fazer online aqui. Deixa eu falar um pouquinho da Clave e o que a gente faz em Open Finance e como que a gente pode ajudar vocês hoje, tá? Eu sou fundador e CEO da Clave, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Estamos sim. E aqui eu quero te contar um pouco como que a gente ajuda empresas como vocês venderem mais e engajarem melhor os seus clientes através do Open Finance. Tá? A gente já consegue ajudar alguns clientes em aumentar a taxa de aprovação do crédito em até 30%, mantendo uma redução na inadimplência do primeiro pagamento, do FPD, e também ajudamos as empresas engajarem os seus clientes melhores em até 50%, fazendo campanhas segmentadas, olhando dados de Open Finance. Antes de falar um pouco mais sobre... e aí a gente faz tudo isso transformando todos os dados que a gente olha de Open Finance em insights para os seus times gerarem negócios. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar transações bancárias, criar analytics, então fazer insights de categorização, variáveis de risco, renda, score, para que seus times possam aplicar isso em crédito, aplicar isso em aumento de limite, aplicar isso em portfólio de investimentos e até colocar essa informação dentro do CRM para que vocês possam engajar melhor o seu público. Falando um pouquinho da Clave, a gente foi fundada em 2020. Hoje somos quase 60 Claviers. Já conectamos mais de 6 milhões de contas do Open Finance e dentro do cenário atual que 15 milhões de pessoas conectaram, isso é um volume expressivo. E a gente também já transformou mais de 1 bilhão de transações em insights. Tá? A gente já passou por algumas rodadas de investimento, levantamos mais de 17 milhões de dólares com alguns investidores que tem aqui na tela. E também passamos por programas de aceleração. O mais recente é o da Endeavor, que é o Scale Up, e a gente também passou pelo Boost Lab, do BTG e várias outras que não coube aqui no slide. Falando um pouco em detalhe do que a gente faz, né? O primeiro produto que eu vou falar hoje é sobre o CLAS, que é o Clave Analytics as a Service, tá? Que é onde a gente faz todo o tratamento de categorização, variáveis, renda e escoragem. O primeiro passo aqui da Clave é coletar ou receber transações financeiras e classificar todas elas em mais de 250 categorias. Então, simplesmente, se vocês já têm dados financeiros aí das suas movimentações, das movimentações dos seus usuários, ou precisa que a Clave vá buscar, a gente faz isso também. E aí a gente classifica todas as transações, tanto de conta corrente, cartão de crédito, em mais de 250 categorias. E aí a gente começa a olhar informações de gastos em mercado, tipos de renda, serviços, seguros, empréstimos, etc. Depois disso, a gente cria vários modelos de renda, né? A gente tem modelos de renda de pessoas que são CLT, que são autônomos, tem investidores que recebem dividendos ou tem um patrimônio que também cai como renda. A gente consegue entender se aquela pessoa tem uma renda PJ, se ela tem várias fontes de renda, porque às vezes a pessoa trabalha como CLT e também trabalha em economia compartilhada, como Uber, 99, ou até entrega, né, de delivery. A gente olha informações de auxílio de governo, pensão, rescisão. Então, a gente cria vários modelos de renda que não são rendas presumidas, elas são rendas reais que têm movimentação financeira na conta bancária daquela pessoa. E, por último, a gente gera um book de variáveis aqui de mais de 500 insights e tudo isso acontece em tempo real, que é o que a gente chama aqui de online. Então, peguei transação ou recebi transação, instantaneamente eu faço tudo isso que a gente falou e devolvo para vocês em poucos segundos. E aqui o interessante é que a gente não olha só uma conta bancária, a gente tenta olhar o CPF.
Então, se uma pessoa tem 3, 4, 5 contas bancárias, a Clave vai devolver para vocês uma informação consolidada daquela pessoa, né? Porque é isso que vocês estão buscando. Vocês querem saber quem que é o Bruno Chan financeiramente, em todas as contas bancárias que ele tem. Além disso, a gente faz vários insights de crédito, a gente olha hábito de consumo, perfil de pagamento, se a pessoa é inadimplente, paga a fatura de cartão, tem tipos de empréstimo na conta. A gente faz vários tipos de modelos estatísticos, como média, mediana, desvio padrão, máximo, mínimo, etc., para que seus times possam usar isso dentro dos modelos. E tudo que a gente faz, a gente entrega para vocês em JSONs, que são arquivos que são fáceis para vocês receberem aí do lado de vocês e aplicarem nos seus modelos. Então, tudo que a gente entrega é extremamente fácil de usar. O segundo produto aqui é o Clix, né? O Clix é um dashboard da Clave, um console, onde uma pessoa pode entrar lá, ou várias pessoas, né? Tem operadores aqui dentro do console. Vocês podem ver as informações de uma forma mais amigável. Então, aqui vocês podem ver uma visualização de todas as conexões que estão acontecendo no período, quais bancos estão sendo conectados mais, quais bancos estão funcionando melhores do que outros, porque a gente sabe que nem sempre as instituições estão disponíveis. Seu time também consegue ver insights gerais, né, da população, então, de todo mundo que conectou conta, quantas pessoas têm renda, quantas pessoas têm cartão de crédito, empréstimos ativos, qual é a renda média daquelas pessoas. Então, aqui vocês podem ver que tem uma renda média de R$ 6.300. Então, tem várias coisas que vocês conseguem ver no console, inclusive o nível CPF. Você consegue buscar um CPF e ver todo o extrato, todo o analytics, toda a categorização de transações que eu mencionei aqui na apresentação. A gente tem clientes pequenos, grandes e médios, né, que já usam a Clave exclusivamente. Então, vocês podem ver que a gente tem bancos S2, S3, tem startups de crédito, tem marketplaces, tem birô de crédito, tem aplicativo de gestão financeira e de investimentos, né? E, por último, eu queria falar de 2 casos de uso aqui que a gente já tem provado. O primeiro é para bancos regulados do Open Finance, eles enviam os dados para a gente, querendo melhorar a taxa de aprovação do crédito, reduzir a inadimplência, aumentar engajamento, saber quem o Bruno Chan é nas outras instituições, né? Será que o Bruno usa a minha conta como a conta principal ou usa o dos outros? Então, a gente consegue entregar esse tipo de informação para o time de operações desses bancos. E a gente também tem casos com financeiras startups que dão muito crédito e precisam saber a renda da pessoa, precisam entender que tipo de movimentação financeira aquela pessoa tem. E aí a consequência disso é, como eu falei no começo da apresentação, um aumento na originação do crédito, uma redução no FPD e um aumento no engajamento da base segmentada pela Clave. Queria agradecer aí o tempo de todo mundo. Se quiser me seguir no LinkedIn, tá aí o meu QR Code. Nosso site da Clave também tem mais informações. E estou super aberto aqui para fazer qualquer tipo de Q&A. Obrigado. Bruno, obrigada que você foi cirúrgico no tempo. Bom, pessoal, agora a gente está aberto aqui para perguntas para fazer para o Bruno. Fiquem à vontade aqui para levantar a mão. Se vocês olharem aqui no Zoom, tem a opção de levantar a mão para a gente perguntar aqui para o Bruno. Também, se vocês preferirem mandar no chat, fiquem à vontade. Só um minutinho aqui, Bruno. Se tem alguma pergunta. Enquanto a galera aqui se empolga, Bruno, para fazer alguma pergunta, você tem ali, talvez, você até contou um pouquinho, né? Mas um case relevante ali, você tem vários, né? Mais um aqui que você talvez trouxesse aqui de destaque aqui para a galera. E aí, só complementando essa minha pergunta, tá? Aqui o Fernando perguntou se a Clave consegue obter dados de seguro de vida. Perfeito. Responder a primeira pergunta primeiro. Acho que o público aqui é muito mais bancos, né, instituições maiores, então vou falar um pouco de caso de uso talvez do Banco BV ou do Banco Pan, que são os 2 bancos que a gente tem aí, pode falar um pouco mais sobre eles.
né? Em ambos os casos, eles têm dados de Open Finance e dados internos, então já estão coletando dados ali de outras instituições, e todo mundo quer saber. A primeira pergunta é: o meu usuário está usando a minha conta como a conta principal ou está usando o do outro, né? E se é do outro, que tipo de produto financeiro que ele usa lá? É Pix, é cartão, é empréstimo, é investimento, é financiamento? Então, um dos trabalhos que a Clave faz aqui é entregar esse tipo de informação de quem é aquela pessoa na outra instituição, que tipo de produto financeiro tem, e também tentar ajudar a engajar aquele usuário para trazer aquele produto financeiro para o banco, que é cliente nosso, né? Fora todas as iniciativas aqui que esses bancos são fortes em financiamento, crédito pessoa física, tem conta digital, então facilita a parte de onboarding. Então tem muita coisa que a gente consegue criar em cima de dados coletados ali do Open Finance. A Clave tem produtos de prateleira, que são alguns que eu mencionei aqui, e a gente também tem produtos customizáveis, dependendo da necessidade do nosso cliente. Tá? Falando sobre seguro de vida, né? Hoje a Clave não está olhando esse tipo de produto, tá? Seguro de vida, mas se for um caso interessante para o nosso cliente ou para vocês aqui na sala, a gente pode explorar esse caminho de talvez como coletar essa informação e usar ela para o negócio de vocês. Eu voltei só para participar desse momento aqui. Eu não sei quem que falou, mas beleza, legal. Boa. Bruno, uma segunda pergunta que surgiu aqui o mapeamento da Clave é somente para pessoas físicas? O nosso foco, desde o começo até hoje, foi pessoa física. Então, tem muita similaridade aqui nos clientes que a gente tem na tela. Mas a gente tem também, a gente está entrando em pessoa jurídica. Eu tenho alguns produtos de analytics de pessoa jurídica que fogem do Open Finance, como, por exemplo, dados de boletos, pagamentos e recebimentos de boletos. Mas a gente está, assim, entrando no mundo de pessoa jurídica do Open Finance também. Boa. E aí, outra pergunta que surgiu aqui, Bruno, como a Clave apoia as instituições financeiras para a fase 4B em investimentos? Boa. Geralmente, quando a instituição já está nas fases de Open Finance, eles estão coletando os dados sozinho, né? Então, cai na linha onde a Clave... Só vou voltar aqui. Onde a Clave recebe essa informação dos clientes, tá? Então, a gente tem APIs que a gente recebe os dados do cliente e, dependendo da necessidade, fala de investimento. A gente pode devolver para o nosso cliente qual que é a carteira de investimento daquela pessoa na outra instituição, que tipo de produtos que ela tem, qual que é a rentabilidade daqueles produtos e tentar ajudar, nesse caso, fazer uma campanha específica para aquele tipo de pessoa, para que ela possa trazer o investimento para o nosso banco, né? E não ficar mais naquela instituição. Falando especificamente do 4B, eu não vou conseguir falar aqui, porque eu não tenho conhecimento técnico da fase específica, mas é assim que a gente trabalha com dados de Open Finance na parte de investimento. Perfeito. E agora, Bruno, eu até juntei duas perguntas aqui, que elas têm similaridades, tá? Mas como é que funciona esse processo de liberação de acesso às contas? É por via CPF? É necessário fazer ali alguma autorização do cliente ou pela Clave? O CPF tem que pedir a liberação nas outras instituições financeiras? Como é que funciona esse processo de liberação dos dados? E também, se você puder complementar, como é que vocês garantem a qualidade desses dados, né? Que não tem algum tipo de erro, enfim, faz toda essa verificação ali dos dados. Tá, boa. Falar da segunda pergunta primeiro, né? Eu não consegui incluir aqui nos slides, mas a gente tem uma parte importante de limpeza dos dados, né? Para que a gente consiga ter o output correto. Então, antes de qualquer coisa, quando a gente recebe ou coleta o dado do Open Finance, esses dados passam por um processo de tratamento onde a gente remove transações duplicadas, informações que não estão sendo úteis, etc. E depois a gente começa toda essa parte de categorização, analytics, etc. Isso acontece instantaneamente e a gente já faz isso para várias instituições aqui. Então, a gente garante que o output do nosso produto, que são os analytics, estão tendo o dado correto imputado, né? Então, isso tudo é feito pela Clave. E aí, como que a gente coleta os dados, né? Tem dois caminhos. Ou o cliente nos manda,
que eu já falei aqui, ou a clave pode pegar de duas formas. A primeira forma é o titular dar um consentimento para a clave ir buscar aquela informação dentro da conta bancária. Então, a gente usa uma tecnologia que a gente chama de scraping, que o usuário me dá agência, conta e senha de visualização do banco. Isso a gente já trabalha com 80% dos clientes que estão aqui usam essa tecnologia. E o outro mecanismo a gente pode pegar esses dados também do Open Finance. A gente está virando uma instituição regulada para poder também estar dentro do regulado e coletar informações direto das APIs do Banco Central, que eu não recomendo hoje, tá, esse caminho, porque as informações ainda têm um processo de limpeza, de qualidade, mas a gente tem esse caminho também. Boa, Bruno. Por hoje a gente ainda tinha outras perguntas aqui, mas só para manter aqui o tempo, hoje eu sou a pessoa chata do evento que fica controlando o tempo. Mas, pessoal, caso vocês tenham outras perguntas, depois a gente também vai fazer toda essa conexão com o Bruno, enfim, passar os contatos, tá? Bruno, eu queria te agradecer por toda a disponibilidade, por estar aqui hoje, tá? Depois a gente vai se falando dos próximos passos ou algo mais, tá ok? Mas muito obrigada pela sua disponibilidade. Tá, Vivian, eu posso continuar na sala? Então, normalmente a gente deixa aberto aqui somente para os associados, para que as outras startups não consigam compartilhar algumas outras informações, tá? Então, Mas tem um competidor meu que está aqui já. Acho que não tem nenhum problema, então, podemos continuar aqui. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai lançar uma enquete para saber se vocês têm interesse de bater um segundo papo aqui com o Bruno. Basicamente, esse segundo papo não é fechando nenhum contrato, nem nada do tipo, tá? Às vezes é para tirar mais dúvidas, enfim, literalmente explorar um pouquinho mais sobre a clave. Então, essa enquete aqui não é só para um segundo papo, tá? Não precisem se preocupar com isso. Então, fiquem à vontade para respondê-las. A gente já vai lançar agora para vocês. E aí, dando aqui só um minutinho para vocês irem respondendo, a gente já vai liberando aqui a próxima startup, que vai ser a Belvo, tá? A gente vai estar falando com o Vinícius. Enquanto vocês respondem, ele vai ingressando aqui, tá ok? Aqui ele conecta o áudio. Bom dia, Vinícius, tudo jóia? Tudo bem, vocês? Tudo certo também. Primeiramente, muito obrigada, tá, Vinícius, pelo teu tempo para estar aqui junto com a gente. A gente está bem empolgado para conseguir conhecer você aqui, né, ter essa apresentação da Belvo. E aí, só relembrando como que vai funcionar, tá? Você já pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. E aí, são 8 minutos de pitch e 7 aqui de perguntas e respostas, tá? Eu tô com um cronômetrozinho aqui interno e aí eu vou te avisar assim que bater o tempo dos 8 minutos para a gente conseguir ali fazer o máximo de perguntas possíveis para ti, tá? Mas a partir do momento que você começar aqui, eu já dou start. Se você quiser já ir compartilhando a sua tela. Maravilha. Só uma pergunta, as demais participantes participam de todo o contexto, de todas as sessões? Como? Pode repetir, por favor? As demais empresas participam de todas? A Belvo participa também das demais apresentações? Sim, a gente está deixando aqui todas as startups assistirem, tá? Legal. E aí, como a gente depois libera uma enquete aqui para quem tiver um interesse em contactar com vocês, aí vocês vão conseguir trabalhar informações talvez que não seja interessante compartilhar aqui, tá ok? Sem nenhum problema. Deixa eu só... Isso, já carreguei Vocês estão aqui, já vendo? vejo sua tela. Já vejo sim. Joia. Gente, obrigado pelo tempo. Eu sei que a gente tem um tempo bastante curto. Então, de maneira muito direta, muito rápida, obrigado pela oportunidade. Lima, Ligas e todos os participantes por aqui. Eu acho que algumas instituições que eventualmente estejam por aqui, nós já falamos em algum momento
no passado, porém, é mais um contexto bastante geral de como que a Belvo está posicionada hoje no mercado de Open Finance, os principais produtos que a gente tem hoje disponíveis e o que a gente tem desenvolvido a partir de agora no mercado como um todo. Então, basicamente, a Belvo, a gente auxilia, através de uma API, a conectar os dados financeiros dos seus clientes finais para que vocês entendam a saúde e comportamento desses clientes PF e PJ através de todo o fluxo de Open Finance, né? Então, a gente possui hoje uma API única, um esquema de dados centralizado, que não só apenas a gente consegue fornecer os dados bancários, mas também toda a inteligência acoplada após obter esses dados brutos, que a gente sempre chama, tá? Então, acho que esse é um dos principais diferenciais que a Belvo vem empreendendo e aplicando no mercado como um todo. Um pouco do contexto geral da companhia. Lá em 2021, a Belvo, através de uma rodada Série A, conseguiu levantar 56 milhões de dólares através de principais investors do mercado, como Kazakh Founders Fund, Visa, Citi Ventures e outros. A gente traz uma expertise muito significativa de profissionais do mercado que já carregam know-how importante para auxiliar o próprio desenvolvimento do Open Finance, de todo esse ecossistema no Brasil. E a gente não está apenas no Brasil, a gente também estende para as regiões de México e Colômbia. A Belvo iniciou no México lá em 2019, veio para o Brasil em 20 e a gente estendeu Colômbia em 21. Né? Então, obviamente, cenários de Open Finance bastante distintos região a região. Claro, o Brasil muito, muito mais evoluído nesse contexto de Open Finance. A Belvo está hoje inserida em 3 grandes contextos, né, agregando a informação de dado bancário e dado fiscal, e também dados de recebíveis, vou falar um pouco mais sobre isso, através desse dado conectado e trazido para vocês. A gente tem todo um trabalho de inteligência de enriquecimento deste dado, e aí que está o grande valor do Open Finance como um todo, e que, obviamente, meus companheiros aqui de competição e de mercado também olham para esse desafio constantemente aqui todo santo dia. E a gente agora está muito inserido na parte de payments no mercado. Inclusive, há dias atrás, a gente já anunciou o nosso primeiro M&A. A gente adquiriu uma fintech no Brasil, a SkiloPay, que vai facilitar. Nós já éramos uma ITP desde novembro do ano passado, e agora com essa aquisição, com esse M&A, a gente conseguiu bypassar etapas importantes junto ao Banco Central para já conseguirmos atuar formalmente junto ao processo de pagamentos, PIX e afins, né, junto ao Banco Central. Então, esses são os principais motes da Belvo hoje em dia. O que eu queria basicamente aqui repassar um pouco da experiência que a gente hoje fornece no processo da jornada de conexão de conta. A gente possui a nossa própria widget, em que ela pode ser aplicada basicamente em Connect Pages e Landing Pages, né, conforme campanhas específicas que as instituições consigam enxergar e entender o dado financeiro do seu cliente, né, e aí, obviamente, trazendo esse dado através da nossa tecnologia e da nossa API. Então, a gente consegue ter hoje uma cobertura bastante ampla no Brasil das instituições financeiras, não só coberturas PF como PJ, e aqui a gente pode detalhar de maneira muito, muito, muito clara. A gente mergulha em projetos muito específicos, porque diferenciam-se campanhas, objetivos, produtos de crédito. Então, a gente tem conversado muito dentro do mercado do Brasil, em diversos segmentos, bancos que eu sou responsável na Belvo, diretamente é o principal deles, para a gente, de fato, ajudar ao entendimento do perfil de risco desse cliente. Um pouco do fluxo de payments, que a gente já tem um produto hoje construído na experiência de account-to-account payments, para diminuir a fricção disso e, junto ao processo de Open Finance, o cliente já ter uma experiência de payments utilizando a nossa tecnologia também como um todo, né? Um pouco mais para e-commerce, mas também diretamente para outros segmentos como RPs e etc. Né? Um pouco da cobertura que a Belvo possui, né, nos 3 países, mais Brasil especificamente. Então, aqui a gente mergulha muito no contexto dos dados bancários, o que a gente consegue também trazer das conexões de contas existentes. Alguns clientes nossos já utilizando a tecnologia da Belvo. E aqui um pouco da experiência que a gente vem desenvolvendo
sobre extrair e criar cada vez mais use cases expressivos dentro de cada segmento que a gente vem atuando, né? Na parte de crédito, ERP e contabilidade, PFM e BFMs, e a parte de instituições financeiras diretamente. E aqui um adendo que a gente vem notando cada vez mais que o diferencial do dado do Open Finance que a Belva consegue entregar e a inteligência acoplada nisso, a gente vem entregando mais valor para que as instituições consigam cada vez mais alterar os processos usuais de análise de crédito e análise de risco, utilizando essa informação adicional da variável adicional ou as variáveis adicionais de Open Finance para ajudar a entender o perfil de risco daquele novo cliente ou até mesmo do atual cliente, independente do qual que é a análise e o perfil de gestão que o banco quer fazer com aquele cliente atual para conceder mais ou menos crédito. Eu sei que o tempo está um pouquinho apertado, mas eu queria só falar um pouquinho sobre o que a gente tem de agregação de informação. Então, a gente traz diversas informações sobre dados bancários após conexão das nossas contas, né, das contas dos clientes finais. Aqui é um adendo importante, a gente também conseguiu desenvolver a conexão junto às adquirentes, né? Então a gente tem hoje rede GetNet, a gente está desenvolvendo também a Cielo e a PagSeguro já foi também release nas últimas semanas, né? Que a gente traz também o dado transacional histórico daquela maquininha, do perfil e a performance de vendas que aquela maquininha possui. Isso é importantíssimo para entender o perfil de risco daqueles PJs, que a gente sabe muito bem como é que funciona. Importantíssimo dizer que a Belva é uma empresa regulada no Banco Central, então a gente já tem hoje um produto pronto de conexão de conta atendendo o esquema oficial do Banco Central, né? E aí, basicamente, através da nossa tecnologia já conectada ao esquema do Banco Central, atendendo às regulamentações do regulado, a principal diferença nisso, e é um dos principais desafios do mercado, a gente consegue enriquecer automaticamente esse dado fornecido, né? Categorizando o dado, verificando a renda das contas conectadas, as despesas recorrentes e indicadores de risco, que a gente possui mais de 35 variáveis para entender o comportamento e como que, de fato, aquela conta conectada vem performando no decorrer do tempo e das análises que são inseridas historicamente, né? Então, acho que aqui é um principal ponto, independente do time que cada instituição, né, diretamente para bancos está tendo, a gente consegue entregar uma solução já adequada para o regulado no Brasil. E aí, um pouco para concluir, essas são os principais produtos de enriquecimento, que de fato é a diferenciação que a gente vem aplicando muito, inclusive para instituições reguladas no Brasil, né, que já estão conectadas ao Banco Central, categorizando, verificando rendas, despesas e indicadores de risco. E aí, um pouco do contexto simbólico aqui, literalmente o que vocês estão vendo à direita é o que a gente enxerga na prática, é o que a Belva consegue, junto ao nosso machine learning, entregar, otimizar e normatizar, né? Então, a gente sabe que os dados são brutos de maneira muito distintas e a gente normatiza isso através da experiência, não só para a PFM, mas também a experiência para análise de crédito e risco no back-office, para você entender cada vez mais o perfil de comportamento de gasto e onde, de fato, aquela conta vem navegando nos últimos tempos. A gente possui 14 categorias. Desculpa te atrapalhar aqui, mas aqui já bateu os 7 minutos, então se Não você há puder problema. finalizar bem rapidinho aqui, só para a gente manter o tempo aqui para o pessoal fazer as perguntas. Eu fico à Pode fechar aqui disposição pelo pra raciocínio, tá? Só rápido. Não, eu fico à disposição para a gente conversar depois sem nenhum problema. É só a respeito de categorização da ampla cobertura que a Belva possui para identificação e segmentar os gastos identificados. Então, e aí com base em tudo isso a gente consegue entregar mais valor. Então, eu fico à disposição. O material será obviamente distribuído para todos aqui nessa reunião. E aí, obviamente, conversaremos mais a fundo futuramente, gente. Muito obrigado pela oportunidade e estou aberto aqui. Pô, desculpa, Vinícius, mas é que eu sou a chata hoje do horário aqui, até para dar tempo aqui pro pessoal. Você fique tranquilíssima. A primeira pergunta que a gente tem aqui é se a Belva imenta a solução no aplicativo da instituição do cliente, ou se é um aplicativo à parte para que o usuário centralize ali o Open Finance. A gente possui, gente, duas oportunidades, né? Uma vez que a gente tem uma integração no code, então assim eu posso testar em cada instituição uma campanha específica conectando as contas através da minha widget, né? Não conectado ainda, não integrado ainda ao ambiente de vocês, mas eu posso sim, após isso, integrar ao fluxo atual de cada instituição, integrando um push, por exemplo, no aplicativo de cada banco, eventualmente de cada empresa,
E aí, com base nisso, através da API, eu chamo a inteligência de conexão de conta integrado totalmente ao processo de onboarding ou de análise de crédito de vocês. A segunda pergunta que a gente tem aqui, Vinícius, é se você pode contar para a gente um caso com o público PJ, né, que vocês tiveram essa iniciativa com o público PJ. A gente tem feito para público PJ, muito especificamente receivables agora, a partir de recebíveis, a identificação das maquininhas de adquirência, e também o entendimento de dados para identificação de faturamentos diretamente nas contas, né? Então, a gente sabe que, através da nossa inteligência das contas conectadas, eu consigo identificar as entradas e despesas recorrentes, porque eu enriqueço esse tipo de informação. Então, a identificação desse tipo de dado está sendo importante para identificar a saúde financeira desses PJs, mas o que tem tido bastante busca, e a gente tem testado muito no mercado, é literalmente a saúde financeira e os dados dessas maquininhas adquirentes que a gente já conseguiu conectar, porque, de fato, esse é um ponto que, literalmente, as pessoas não têm muito histórico de crédito, não têm, de fato, algum tracking importante, e com base nessa parte de recebíveis, a gente consegue conceder muito dado e aí fornecer o dado PJ através dos recebíveis de maneira muito clara. Só complementando essa pergunta, tá falando também das iniciadoras para o público PJ, não apenas na parte de dados aqui. Não sei se ficou tão claro aqui. A pergunta inicial é se a gente poderia falar de algum caso de uso de iniciadoras para o público PJ. Aí a Patrícia pediu só para complementar se também seria algo além da parte de dados. E aí, Patrícia, se eu não tiver feito a pergunta corretamente, você me complementa aqui, por gentileza, ou coloca aqui no chat que eu refaço, tá? Mas se tiver algum outro ponto que você tenha a colocar sobre essa pergunta, Vinícius, também. A parte de iniciadoras, a gente tem conversado a partir desse momento. O produto da Belvo de Payments, ele ficou literalmente pronto há quase um mês. Então, a gente agora está indo muito ao mercado, abrindo as portas para colocar isso in place. Então, Patrícia, estou super disponível para a gente sentar e conversar qual está sendo, de fato, o use case específico para isso, para colocar o produto e a gente validar juntos. Perfeito. Pessoal, a gente ainda tem aqui 2 minutinhos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar, tanto para levantar aqui a mão, inclusive, Patrícia, acho que ficou respondida, né? Você mandou aqui, mas se não tiver, também fica à vontade aqui para abrir o microfone. Pessoal, também para mandar no chat, que a gente vai complementando aqui. Acho que enquanto o pessoal vai aqui mandando outras perguntas, Vinícius, tem algum outro ponto adicional que você tenha para falar sobre a Belva aqui que você acha que seja importante aqui para o pessoal sair com no final desse pitch aqui, com essa lembrança ou com algum acréscimo ali que não deu tempo de você falar? Eu queria reforçar, primeiro agradecer a oportunidade, eu queria reforçar literalmente a parte do desafio que as instituições possuem hoje no mercado na análise dos dados do Open Finance e o timing para as voluntárias, de fato, adentrarem ao esquema regulado oficial. Então, a Belva consegue ajudar isso de maneira muito, muito integralizada, fornecendo, de fato, a inteligência agregada ao tipo da conexão. Então, estou super disponível para a gente sentar e entender os momentos de cada instituição. A gente tem falado também com os grandes bancos, que também possuem um desafio muito, muito significativo com relação por já estarem conectados, o que fazer com a informação, que é, de fato, o grande desafio que a gente possui hoje no mercado. Mas eu queria ratificar esse grande contexto, né? Não só a Belva já ser uma instituição regulada também, a gente possui o produto pronto para a gente validar, testar e já conectar as instituições, trazendo dados já no esquema correto e já agregando a informação necessária de enriquecimento. Vinícius, uma pergunta que surgiu aqui é se você tem mais informações sobre a atuação na área de investimentos. Se você tiver algo complementar para essa pergunta, seria interessante. A gente tem discutido bastante sobre investimentos, a gente tem, através daqueles dados bancários, um dos endpoints que a gente também traz são os dados de investimentos das instituições, em que, de fato, a pessoa possua, e a gente tem visto bastante casos de portabilidade também de previdência. Então, a gente tem discutido bastante isso, é um caso que as instituições têm visto com bastante afinco, e a gente consegue, de fato, ajudar isso, quer dizer, integrando o dado do meu endpoint de investimento para que a instituição avalie eventual portabilidade dessa informação para outra instituição. Então, isso é importante. Investimentos PJ também, Ricardo, também. Tá? A gente consegue trazer PF e PJ.
Boa, perfeito, Vinícius, você foi cirúrgico aqui no tempo, isso é muito, fico bem feliz aqui como controlando o tempo. Primeiro, queria te agradecer, tá, por toda a sua apresentação, ter toda a atenção e ter participado aqui do projeto. Você fica à vontade para continuar na sala, tá? A gente deixou aqui as startups participarem, então também fique à vontade. E aí, basicamente, a gente vai liberar aqui uma enquete, caso o pessoal tenha interesse em bater um segundo papo com você, depois a gente faz essa conexão, tá ok? Mas, mais uma vez, obrigada. E aí a gente já vai passar aqui para a próxima, tá ok? Mas valeu pelo seu tempo e toda a atenção. Eu agradeço, gente. Bom dia para vocês. Obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, só dando continuidade aqui, a gente está liberando novamente a enquete. E aí, caso vocês tenham interesse de ter um segundo papo com o Vinícius, esse segundo papo, conforme eu falei, não é nenhum compromisso já fixado. Às vezes é só entender um pouquinho mais a solução e, se fizer sentido, aí vocês exploram ali outros tipos de parceria que possam existir, tá? Enquanto vocês vão respondendo aqui a enquete, a gente vai já liberando aqui a Cris, que é da Quanto. Ela vai estar apresentando também para vocês aqui um pouquinho da empresa, tá? E lembrando que todas as startups aqui, a gente está naquele tema falando de Open Banking e Open Finance. Quando a gente fizer a transição, eu aviso vocês. Bom dia, Cris. Você já nos escuta? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo com você. Também, obrigada. Bom, Cris, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Por estar aqui hoje. A gente está bem empolgado aqui para conhecer mais sobre vocês. E aí, só relembrando aqui a dinâmica, serão 8 minutos de pitch, tá? E 7 minutos ali de perguntas e respostas abertas aqui para o pessoal conseguir explorar um pouquinho mais com vocês, tá? Você fica à vontade já para compartilhar a sua tela. Eu vou estar cronometrando aqui seu tempo e quando bater os 8 minutos eu te aviso, e os 7 também, tá ok? Tá bom, Estou clicando aqui para compartilhar, só um minutinho. Perfeito. Espera aí que eu tenho que autorizar, gravar a tela. Zoom. Ele está pedindo só para eu autorizar aqui o Zoom, que geralmente a gente não usa, e eu acho que ele vai fechar e reabrir. Então, desculpa, talvez... Pode tentar aí, se cair eu acho que você consegue voltar rapidinho, a gente já te aceita, tá? Só um minutinho, pessoal, enquanto ela compartilha aqui. Só mais um minutinho. Acho que ela já está entrando aqui. Ela já está entrando aqui, pessoal. Já deve estar abrindo aqui a sala. Cris, você já nos escuta? Prontinho, eu ouço sim. Aí deixa eu só compartilhar de novo agora. Só te avisando aqui que a sua câmera está fechada, tá? Se você quiser abri-la, eu acho que... Tá. Aqui. Prontinho. Minha câmera... Abri. Desculpa, gente. Agora sim, vocês estão vendo aqui a apresentação, certo? Deixa eu voltar aqui. Certo. E aí, quando você começar, eu já vou dar aqui o start, tá? Dos 15 minutinhos. Tá bom, desculpa, ela começou na metade. Pode começar. Perfeito. Então, primeiro, bom dia, obrigada. Eu fico muito feliz de participar de um painel que a gente está falando de Open Finance, porque acho que é o primeiro mercado que eu atuo, que eu fico feliz, quanto mais concorrentes aparecem, mais parceiros aí trazendo Open Finance, porque eu acho que é uma necessidade de conjunto. A transformação do mercado financeiro, ele vai conseguir acontecer quando a gente tiver diversas empresas ajudando as fintechs, os bancos, ERPs, PFMs, todas essas empresas a utilizarem melhor esse dado, né? Que a gente descobriu em conjunto aqui que ele
é de direito do usuário, então que ele possa compartilhar com quem ele precisa para conseguir os melhores produtos que fazem ali mais sentido para ele. Então, é até um prazer aqui dividir palco com o pessoal, Bruno, com o Vinícius, a Plug ainda vai participar, porque eu acho que é uma missão conjunta. Então, desde o começo, falando aqui um pouquinho da Quanto, a gente começou no pré-Open Banking, então o Ricardo Taveira, que é o nosso CEO, ele começou a estudar isso antes de chegar no Brasil, e a gente falava com muitas empresas, mesmo antes de ter o produto, com essa missão de falar sobre Open Finance, enquanto a gente ainda estava montando e planejando tudo aqui que a gente precisava. Então, acho que essa missão, ela continua dentro da gente, da Quanto e de todo mundo que entra aqui. A gente quer vender os produtos, quer que a Quanto seja, claro, uma empresa muito bem-sucedida, mas independente se for com a Quanto ou com outra empresa, que mais pessoas possam estar no ecossistema. Então, é isso que a gente quer fomentar muito forte. Então, desde 2017 a gente vem fazendo isso. Em 2020, a gente já estava em operação. E no ano passado, em 2022, a gente fez uma mudança. Então, a gente abriu mão de toda essa parte de scraper que a gente trabalhava para focar totalmente no ambiente regulado. Tá? Então, a Quanto ela está hoje trabalhando com todos os produtos no ambiente regulado. Na época que a gente estava nesse pré-Open Banking, a gente atingiu ali a faixa de 1 milhão de clientes compartilhando nesse um ano que a gente ficou atuando, o outro ano foi dessa virada para o regulado. E é legal falar isso porque hoje a gente tem mais facilidade, não ter que passar a senha, é uma coisa que a gente reforça bastante, é uma vantagem, mas a gente quer mostrar como que as pessoas já confiavam e queriam ver isso antes mesmo. E falando um pouquinho da credibilidade de estar muito perto do Banco Central. Então, muitos temas que a gente consegue colocar em pauta, a Quanto participa aí de 12 grupos de trabalho. Então, a gente leva muitas vezes feedbacks de cliente, a gente consegue, de fato, fazer parte dessa construção, o que precisa para a gente conseguir avançar no ecossistema como um todo, tá? Falando um pouco de produto, para não ficar repetitivo com as outras apresentações, basicamente, a análise de renda também. Então, a gente tira insights e mostra as entradas, as saídas, a capacidade de pagamento aqui desses usuários, tá? E para a pessoa física especificamente. Depois a gente tem os dados categorizados, então, para facilitar para as empresas que estão usando, o que significa aquilo? É um pagamento, é uma entrada, é um seguro, é um boleto. Então, a gente categoriza em vários níveis, tanto os dados PJs quanto PF, para que o nosso cliente ele possa usar se concentrando no que é core dele. Então, o que você precisa de informação para fazer uma análise de crédito melhor, ou para ter um PFM melhor, para dar um produto melhor para o seu cliente. E agora, sucesso do momento, iniciação de pagamento. Então, a gente já está testando com alguns players e está funcionando muito bem, já tem players em produção, já fizemos algum PR disso, que é você iniciar o pagamento dentro da sua plataforma. Então, trazer o dinheiro, por exemplo, um dos nossos clientes para uma plataforma de conta conjunta, e ali você poder fazer os pagamentos ou tudo que você precisa. Então, isso vai poder ser usado ali em e-commerce, no checkout, substituindo alguns outros produtos. Pode ser usado dentro de um ERP para alguns pagamentos, pode ser usado ali para pagar o próprio boleto de quem forneceu o crédito. Tá? Então, para iniciação de pagamento é um mundo que está só começando, mas a junção desses produtos vai fazer muita coisa legal também. Eu detalho um pouco mais para frente. A Quanto é a única que não pede a senha do Internet Banking em nenhuma transação, porque a gente fez essa mudança. Então, hoje, todas as conexões que a gente faz, elas são do ambiente regulado. Então, você tem ali a conexão que inicia, depois você vai para o seu banco, né, automaticamente, ele leva você para a tela do seu banco, você se autentica normalmente, o Face ID, com a digital ou com o que você tem ali para se autenticar, e aí pega a autorização dentro do banco, dá o ok lá, e já volta para a tela que você estava para, por exemplo, pedir um crédito. Tá? E isso a gente acha muito legal porque a gente sentiu uma conversão muito diferente de quando a gente usava o scraper para essa parte de regulado, usando as vias normais do Open Bank. Uma outra coisa que é legal destacar é que uma vez que alguma instituição possa ter algum erro aqui, o interessante é que a gente abre de fato um ticket no Banco Central. Então, é interessante já estar na parte regulada, porque aquele banco sabe que tem aquele erro, consegue alterar
e a gente conseguiu ajudar ali o ecossistema inteiro a ter aquele detalhe funcionando de novo. Então, isso é importante, que é a gente se movendo junto para fazer com que uma coisa nova dê certo, tá? Porque acho que tudo que começa numa construção é importante a gente saber que tem momentos de erro, tem que voltar, tem que corrigir. Então, saber que a gente está fazendo parte disso é muito importante. E aí, aqui eu ia detalhar um pouco mais um produto, mas eu subestimei um pouco o tempo, então eu passei um pouco mais rápido ali. Eu vou pular, mas aqui ele detalha um pouco mais o extrato digital e análise de renda, então estou super à disposição para a gente conversar. E ele tem até o vídeo de um desses nossos parceiros mostrando aqui a iniciação de pagamento, tá? Então, como funciona, você fazendo essa parte de autenticação, trazendo dinheiro, mostrando como que é rápido e fácil você fazer uma iniciação de pagamento. Eu acho legal aqui só usar esses últimos segundos para comentar que a integração é super fácil, já é uma realidade, você integra, recebe um JSON, já consegue fazer o teste do seu fluxo atual e comparar com o fluxo do Open Finance para decidir ali o que é melhor para a sua análise. E aí a gente já tem um front customizável. Então, no mesmo dia, na verdade, em minutos, você mesmo coloca o seu logo e a sua carinha e já consegue usar um front personalizado, ou você também tem a opção de construir o seu, mas ela tem toda essa facilidade. Então, era isso que eu queria aproveitar para destacar aqui, tá bom? E eu encerro só por conta do tempo, mas se você me der mais tempo, Vivian, eu continuo. Você ainda tem 40 segundos aqui, mas eu acho que talvez, conforme você for respondendo as perguntas, talvez alguns dos pontos que você não trouxe, a gente vá complementando, tá bom? Bom, Cristiane, tem uma pergunta aqui, se você pode explicar um pouco melhor, né, o que quer dizer não pedir a senha do Internet Bank? Tá. Quando a gente trabalhava com o Scraper, principalmente porque o Open Banking, na época que era chamado, ele ainda não estava ativo, né? A gente ainda estava nesse pré-Open Banking. Então, a gente construiu o Scraper. Você passava a senha e a conta para a gente, e a gente entrava como se fosse você ali, num acesso somente leitura, e raspava toda aquela informação que tinha na tela para poder passar essas informações de dentro da conta. Nas APIs do Open Finance regulado, você não precisa mais fornecer a senha para quanto, porque a gente já usa a API oficial. Então, o que a gente faz? A gente baixa lá no banco e fala, ó, a Vivian está pedindo o dado dela, do banco A, para compartilhar com o banco B. E esses bancos, eles já estão dentro do Open Finance, já entrou em vigor. Então, eles passam através da API com esse consentimento do usuário, sem precisar de senha nesse meio do caminho. É o usuário que ele vai ali para a tela do banco dele e dá o ok dentro do banco dele para que o banco B possa receber essa informação do banco A. Então, já está dentro da regulamentação, você não precisa falar o seu usuário, a sua senha para ninguém aí no meio do caminho e nem para nenhum banco. Perfeito, Cristiane. E em relação à parte do 4B, como é que vocês estão se preparando, né, com foco em investimentos, essa questão do 4B? Se puder explicar um pouquinho mais. Está tudo muito em discussão, então acho que até vale um próximo painel daqui a alguns meses, então fica a sugestão aí, porque a gente está discutindo conforme as APIs ficarem disponíveis, já entra aqui no nosso backlog para ficar disponível também para o cliente. Então, a gente faz as alterações e começa a pensar em produtos em cima disso. A gente sempre olha para o dado bruto e pensa quais inteligências a gente pode ajudar para encurtar um pouco o processo, né? Então, para que todo cliente não precise parar e analisar todo o dado, a Quanto já tem essa camada de inteligência, a gente se posiciona nessa camada de inteligência para dar insights mais rápidos. E aí, para você poder usar, por exemplo, um comparativo, a gente já traz, você tem essas informações aqui de investimento, você consegue comparar se você tem uma oferta melhor e já chegar ali com essa informação para o seu cliente, tem uma oferta melhor para você. Então, por enquanto, está tudo em discussão, a gente não tem o produto no ar ainda, mas em breve, como já está no Open Finance regulado, a Quanto também vai ter esse produto. Perfeito, Cristiane, acho que você respondeu aqui. Pessoal, também fica à vontade para mandar pergunta, lembrando que vocês podem abrir tanto o microfone aqui no Zoom, como também mandar aqui no chat, tá? E aí, Cristiane, enquanto o pessoal aqui manda mais perguntas, se você quiser complementar com algum ponto que você acha que é importante aqui terminar o pitch,
seja de diferencial, que você acha que é importante a galera ir embora com esse sentimento em relação a quanto, ou algo que você não trouxe ali no tempo do pitch, mas que você acha importante trazer agora? Legal. Ó, ali eu pulei um pouquinho dos cases, mas acho que ficou claro, as apresentações elas vão se complementando, tem uma parte aqui muito central. Então, o que eu vou falar aqui é que a gente ouve muito dos clientes um receio, assim, eu sei que parece muito melhor usar as informações do Open Finance do que o que eu já faço hoje, mas essa virada, às vezes, causa um certo receio. Então, a nossa recomendação, e a gente ajuda muito para criar períodos de testes. Então, a gente tem uma parte aqui no code para você conseguir fazer um teste sem envolver e sem entrar na fila de priorização aí do seu banco, da sua startup, sem concorrer com isso, da fila de priorização de tecnologia. Então, a gente consegue ajudar vocês a testarem o Open Finance, entender como que isso traz valor aí para a sua operação, sem uma linha de código. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes e mais legais para você conseguir entender valor antes mesmo de colocar o esforço de tech aí na operação, tá? Perfeito. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, também, como eu falei, pode ficar à vontade aqui para mandar no chat ou para ativar aqui o microfone. Pode falar. Se puder só mais um comentário, fiquem à vontade também para nos procurar. Talvez vocês já estejam usando, tanto com nossos parceiros ou já estejam de olho no que está acontecendo no Open Finance, e às vezes vocês têm alguma sugestão, não em relação a nós que fornecemos esses insights, esse meio do caminho, mas ao próprio Open Finance. Eu fico super aberta para a gente receber esses feedbacks de vocês, que eu acho que, tendo uma porta no Banco Central, é nosso papel também entender como que o mercado tá vendo as informações e está vendo essa evolução do Open Finance para ajudar a melhorar também. Então, se vocês já tiverem feedbacks, informações que hoje não são obrigatórias e vocês imaginam que deveriam ser, ou informações que ainda não estão no escopo do Open Finance, fica à vontade para me procurar também, tem aqui os meus contatos, o LinkedIn acabou ficando em link, mas depois acho que a Vivian vai compartilhar, ou me procurem diretamente pelo nome, Cristine Fadel, que a gente gostaria também de receber esses feedbacks, a gente consegue colocar isso em pauta, muitas vezes para a discussão do Banco Central. Então, é como se a gente estivesse todo mundo junto, construindo um ecossistema aqui que, para o futuro, vai realmente ter um mercado financeiro muito centrado no cliente, assim, no usuário final, nas necessidades de cada pessoa, que eu acredito que é o objetivo de todo mundo aqui. Perfeito. Cristiane, a gente depois vai compartilhar com o pessoal tanto as apresentações, como também o vídeo. E aí, queria só te agradecer por todo o seu tempo aqui, toda a atenção, tá? Acho que foi bem enriquecedor aqui para o evento. E aí, depois a gente vai liberar aqui uma enquete, caso alguma empresa, pessoa tenha interesse em bater um segundo papo com vocês, a gente faz toda essa conexão, tá ok? Mas muito obrigada pela participação e depois a gente entra em contato. E só um ponto aqui, você fica à vontade para continuar aqui na sala, tá? Para assistir os outros pitches, a gente liberou para todas as startups assistirem, então fica à vontade. Tá bom, eu agradeço bastante e quero dar parabéns aí para o pessoal que fez as apresentações também e para o Bruno também que vai fazer agora. Obrigada, gente. Tchau, Cristiane. Bom, pessoal, só relembrando que agora a gente vai soltar uma enquete aqui, para caso vocês tenham interesse em conversar com a Quanto. Lembrando que esse interesse é mutuamente ali só para ter uma segunda conversa, não existe um compromisso já fechado, mas às vezes vocês querem tirar mais alguma dúvida, talvez faça sentido ter uma parceria com eles, tá ok? Então fiquem, enquanto vocês vão respondendo aqui a enquete, a gente já vai começar aqui com o Bruno Noiola, que é da Plug. Bom dia, Bruno, tudo bem? Olá, Vivian, como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Bruno, só relembrando aqui, primeiro, obrigado pela sua atenção, tá? E tá disponível aqui para conversar com a gente hoje. Só relembrando aqui a dinâmica, eu já vi aqui que você já conseguiu compartilhar a tela, então tá ótimo. A gente vai ter 8 minutos de pitch, tá? Seguido de 7 de perguntas e respostas aqui que a gente abre para o pessoal conseguir investigar um pouquinho mais contigo. Então, quando você sentir à vontade, pode começar. Eu tô com um cronômetro aqui e assim que bater os 8 minutos eu te interrompo, tá? Eu sou um pouquinho a chata hoje do evento, mas é para garantir ali que todo mundo consiga fazer perguntas e explorar o máximo com cada startup, tá ok? Tá ok. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, obrigado, pessoal da Liga, da Ambima, por trazer esse debate super importante, super atual. Eu sou Bruno Loyola, sou cofundador aqui da Plug.
É uma baita responsabilidade fazer esse pitch aqui, principalmente depois de todas as outras empresas que fizeram, tá? Pessoal, falando um pouquinho sobre a Plug, nós fomos fundados em 2020, somos uma das principais plataformas de Open Finance hoje, 100% focado no Brasil. Hoje temos mais de 100 clientes, tá? Nosso portfólio aí, a gente tem 3 dos 5 maiores bancos, tem bancos S2, cooperativas de crédito, como Unicred, Sicredi, corretoras de investimento, birôs de crédito, ERPs digitais, fintechs em geral aí que usam a nossa plataforma como meio para acessar os dados financeiros dos seus clientes, tá? Orgulhosamente aí a gente é acelerado e investido pela Liga Ventures, pela Plug and Play e pela Y Combinator, que aí é uma das maiores aceleradoras que existem de startups do mundo, e também pelo Lift, programa do Banco Central. A gente já participou 2 vezes do programa do Lift com diferentes projetos. O último foi feito antes de ontem, eu estou aqui até aqui em Brasília ainda, para depois dessa apresentação no Lift Day, tá bom? Bom, pessoal, falando sobre a Plug, muito rápido, a gente é esse middleware, esse intermediário aí, que permite que qualquer inovação, qualquer solução inovadora, através de uma única API muito simples, acesse os dados financeiros enriquecidos dos seus usuários finais, tá bom? A gente é a forma assim, mais simples de conexão entre usuários e bancos, corretoras e outras fontes de dados, tá? Hoje a Plug trabalha basicamente com 3 produtos distintos, né, e complementares. Aí eu acho que é muito repetitivo o que as outras startups falaram, mas tem o conector de tecnologia, uma tecnologia própria, independente da instituição financeira. Através dessa única API, a gente busca os dados financeiros, essa matéria-prima. Logo, a gente limpa esses dados, normaliza e transforma esses dados em conhecimento, em informação, ou seja, a gente categoriza e provê uma série de variáveis para uso imediato dessas informações por nossos clientes. E, por fim, a gente também gera transações, tá? Então, a gente utiliza esses dados para facilitar processos e transformar informações em negócio, que eu vou detalhar um pouquinho à frente para vocês, tá? Hoje, a gente tem conector com diversos players do mercado, são quase 50 conectores, incluindo contas PF, contas PJ, também estamos expandindo aí para setores como telecom e utilities, a gente cobre mais de 95% dos depósitos existentes hoje no país, tá? E a gente tem uma cobertura bastante ampla aí, que vai de transações de conta corrente, transações de cartões de crédito, investimentos, dados cadastrais e muito mais está vindo por aí, tá? Como eu comentei, assim, além dos dados brutos, a gente provê essa inteligência, essa automação para os nossos clientes, né? Então, essa categorização das transações financeiras, extração de merchants, ou seja, a gente consegue entender o comportamento financeiro, saber com quem aquele cliente tem relacionamento financeiro, e a gente integra processos aqui para ganhar, principalmente, eficiência operacional. Tá? Tudo isso para facilitar a geração de valor com os dados do Open Finance, né? Então, a gente está falando muito de utilizar os dados, né? E agora a gente está efetivamente gerando valor. Então, a gente permite, por exemplo, que esses dados do Open Finance sejam utilizados para portabilizar investimentos, por exemplo, trazer soluções para o crédito muito mais simples, ofertas no concorrente, principalmente alimentando dados de CRM, tá? Mas, pessoal, eu queria falar mesmo e focar bastante em detalhes dos investimentos, que eu acho que é mais o escopo daqui, tá? Então, nossas APIs hoje já capturam centenas de milhares de dados de conta de investimentos, tá? Trazendo histórico detalhado de compra e venda, categorização e subcategorização de ativos. Algumas casas a gente recupera informação histórica de até 5 anos, notas de corretagem, suitability, um monte de informação super importante, baseada e focada em investimentos, tá? E essas informações, obviamente, são óbvias para cotização e análise, insights profundos para oferecer uma melhor experiência do cliente, tá? Então, a gente pega todos aqueles dados de investimento, categoriza, organiza todos aqueles dados para os nossos clientes conseguirem oferecer uma melhor experiência, tá? Além dos dados trazidos do Open Finance e de investimento, a gente cruza essas informações com bases externas, inclusive com a da própria Ambimia, com a CVM, para enriquecer ainda mais essas informações. Não é à toa que os maiores consolidadores de investimento hoje que existem no mercado utilizam a nossa tecnologia pela facilidade de integração, pela confiabilidade dos dados e pela estabilidade, tá bom? O Open Finance, acho que a gente já falou, a gente vê o Open Finance aí dividido em 4 verticais principalmente, vai habilitar vários casos de uso. No crédito também, óbvio, já falamos, eu acho que as outras startups focaram bastante nessa parte do crédito, que realmente é disruptivo. Tem a parte da gestão, ou seja, gestão financeira pessoal, gestão de negócios, gestão de investimentos também, por que não? A parte de integridade, ou seja, auxiliar no onboard, auxiliar no KYC. E, finalmente, além de permitir mais competição no mercado através de portabilidade, seja de investimento,
seja de crédito, tá? Então, vou passar rapidamente um pouquinho da visão de investimento que a gente tem com o Open Finance, que é baseado em 3 perspectivas. A primeira é o entendimento necessário para investir. Sem o Open Finance, o usuário precisa compreender o mercado, ter educação financeira para ser um investidor. São poucas plataformas que realmente conseguem entregar, deixar o investidor, principalmente o iniciante, confortável e assertivo com seus investimentos. Com o Open Finance, agora, a gente habilita muito mais oportunidade de ter um portfólio mais personalizado, simplificando muito mais a escolha de troca de ativos e tudo mais. O segundo ponto, pessoal, é com relação à tomada de decisões. Sem Open Finance é muito no feeling, né? Principalmente o investidor iniciante não tem condição de ser assessorado profissionalmente, então as decisões são tomadas mais no feeling, e agora a gente está falando sobre o Open Finance, da automatização de perfil de risco, portfólio automatizado, conta com sugestões de melhorias e melhores dados, tá? E, finalmente, o medo e a indecisão, né, que tanto falamos. O usuário está sozinho, por vezes toma as decisões que nada correspondem com a realidade dos seus investimentos, e a gente está falando com o Open Finance aqui, eles têm a capacidade de ser muito mais data-driven, proposições automatizadas, contextuais, e que, de fato, apoiam o investidor a tomar melhores decisões, tá bom? Um exemplo claro aqui, pessoal, a gente tem alguns principais agregadores de investimento, um deles é a própria Smart Brain, que é um grande parceiro nosso, que são parceiros que vão se apresentar logo mais. Também tem a Kinvo, é uma empresa que é do grupo BTG, que usa a Plug para oferecer para mais de 1 milhão de clientes, aí, de usuários, a consolidação do seu portfólio, a oferta de produtos consolidados de investimento, né? Nesse QR Code, se vocês quiserem utilizar, vocês podem baixar um white paper que a gente coproduziu com eles, com o resultado dessa parceria, que é bastante sucesso, tá? Pessoal, por último, eu queria focar bastante para vocês sobre o que o Open Finance pode fazer com relação a transações econômicas, né? Como que a gente pode extrair o máximo do valor do Open Finance executando transações financeiras? Um exemplo que a gente já tem em produção é a portabilidade de previdência, né? Hoje, para fazer a portabilidade, é um processo extremamente cheio de fricção, tem pouca conversão, e a previdência é um ativo que normalmente as pessoas deixam lá, com LTV muito grande para os bancos, e a gente conseguiu criar um processo de ponta a ponta, capturando os dados e executando a transação. Por exemplo, um nosso cliente, ele prevê que aumente até 3 vezes a portabilidade de ativos depois de utilizar esses processos da Plug, que vai desde o consentimento, da captura da informação, de preenchimento de dados, de termos de portabilidade, para fazer o processo totalmente automatizado, tá? Então, portabilidade de previdência é o exemplo, mas o que a gente faz, na verdade, é coletar e enriquecer os dados financeiros do Open Finance, de modo que as empresas gerem mais negócios com um CAC extremamente mais baixo. É realmente aumentando a competitividade no mercado através de portabilidade, tá? Esse processo de portabilidade, existe uma facção, que eu já comentei. Quem tentou fazer a portabilidade sabe o que eu estou falando. A gente fez um processo que seja extremamente simples e fácil. O que a gente está fazendo aqui realmente é facilitar não só a previdência, mas todo tipo de ativos. Crédito também entra nesse processo de portabilidade, e a gente está ajudando a usar os dados do Open Finance para melhorar a vida das pessoas e trazer realmente valor, tá bom? Esse é o nosso time, finalmente, para acabar. Esse é o nosso time de plugueiros aí, as mentes por trás da revolução dos dados financeiros. Eu agradeço aí o tempo de vocês, estou aberto aqui para perguntas e respostas, e no QR Code você pode saber mais da Plug. Se quiserem me adicionar no LinkedIn também, Bruno Loyola. Obrigado, pessoal. Perfeito, Bruno, obrigado. E aí, pessoal, fiquem à vontade agora para explorar aqui as perguntas com o Bruno, relembrando que vocês podem tanto ativar aqui o microfone, aqui embaixo, como também mandar aqui no próprio chat, tá ok? E aí, Bruno, só enquanto o pessoal aqui acaba mandando aqui nos comentários, ou enfim, abrindo as perguntas, se você quiser só trazer algum ponto específico ali, bem rapidinho aqui, enquanto o pessoal manda no comentário alguma pergunta. Claro, Vivian, assim, o Open Finance, a gente está vendo que é um processo relativamente longo. Eu concordo com a Cristina, eu acho que a gente tem mais que juntar forças para que seja realmente algo benéfico para todo mundo. Mas falando mais de investimentos, como a gente está trabalhando com esses dados de investimento desde 2020, a gente adquiriu uma expertise muito grande com relação aos detalhes do mundo de investimento, com relação aos ativos, detalhes de cotação, cotização. Enfim, a gente conseguiu pegar todas as nuances e todas as exceções que tem no mundo de investimento para transformar esses dados realmente para revolucionar, que é a grande promessa que o Open Finance tem, né? Então, não só de levar os dados enriquecidos de investimento, mas conseguir fazer com que, por exemplo, a gente consiga aumentar a competição. A portabilidade, por exemplo, é um fato. A gente brinca que vai ter um rouba-monte no mercado, né? Para trazer e, enfim, aumentar a competitividade, aumentar a inovação no mercado, e a gente já está no processo de ponta a ponta para fazer isso acontecer.
Perfeito. Acho que até uma pergunta aqui que a gente teve frequente hoje do evento, talvez seria interessante você complementar, como é que vocês estão se preparando para o 4B ali com foco em investimentos também? E aí, pessoal, só relembrando que fiquem à vontade aqui para mandar as perguntas, tá ok? Legal. A fase 4B, como comentou a Cristina, tem muita coisa em discussão ainda, tá? Hoje, o escopo de dados que a gente traz já está muito maior do que a própria 4B, e a gente já tem uma expertise trabalhando com os nossos conectores com relação a alguns detalhes dos investimentos, né? A gente categoriza, subcategoriza cada ativo, traz históricos, consegue analisar e trazer todos os dados para fazer transação. Então, a gente está bem posicionado com relação a 4B e tudo que vai ser definido com relação ao Open Finance, porque a gente realmente sofreu e estudou bastante para deixar o produto bastante redondo, e por isso que somos a plataforma aí escolhida pela maioria dos consolidadores de carteira no mercado. Perfeito, Bruno. E tem aqui algum case que você acha mega importante aqui até para a galera ir hoje embora ali lembrando da Plug, talvez com essa informação ou com esse case que seja interessante aqui a gente encerrar aqui, vamos dizer, o pitch com essa informação? E aí a gente até tem uma pergunta aqui, talvez você possa até complementar com essa que eu te falei, que Bruno, seria correto enxergar as soluções oferecidas por vocês como um pilar para apoiar a educação financeira da população, à medida que poderiam proporcionar melhores opções de negociação para as pessoas e a redução de custos? Sem dúvida, tá? Eu acho que assim, isso é um dos objetivos principais do Open Finance como um todo, dessa portabilidade de dados, né? Então, hoje a gente tem vários parceiros que oferecem soluções de gestão financeira pessoal para aumentar a educação. A gente trabalha muito com cooperativas de crédito que tem como objetivo também ajudar na educação financeira dos seus cooperados. E, obviamente, você tendo uma visão holística da vida financeira das pessoas, você consegue criar. Imagina que a gente está vivendo numa época de chat GPT. É muito estranho a gente não pensar que uma inteligência artificial, a gente brinca dentro da Plug que daqui a pouco vai ter um botão que vai falar assim, olha, otimize minhas finanças, né? As pessoas conseguem tomar decisões financeiras mais assertivas, melhores para você, através do uso da inteligência artificial, e a inteligência artificial não é nada sem dados, né? E a gente estruturar esses dados para que essas soluções futuras sejam criadas é um dos objetivos, né? E Open Finance, respondendo ao final da pergunta, a grande promessa é que reduza custos, né? Porque você aumenta a competitividade no mercado, agora não vai ter mais essa simetria informacional entre bancos, entre corretoras, agora todo mundo está no mesmo nível de informação, agora a gente permite que o banco B, que você não tinha relacionamento, consiga ofertar produtos melhores que aquele banco que antes tinha informação sobre você. Então, sem dúvida, uma grande promessa é a redução de custos aí, começando pelo crédito, que eu acho que é o grande ponto aqui, tá? Show de bola, Bruno. Acho que, Luiz, se ele tiver respondido, se não tiver respondido sua pergunta também, você pode mandar aqui para complementar. E aí, pessoal, como eu falei, fiquem à vontade aqui para mandar perguntas. A gente já está quase encerrando aqui o tempo, Bruno, mas se você tiver mais algum ponto que você acha importante compartilhar com a gente aqui, fica à vontade. Enfim, só para relembrar um último ponto ali talvez da Plug, para a gente, que nem eu tinha falado, né? Ir embora com essa lembrança ali, a última frase ali que seria legal o pessoal ir embora. Boa, legal. Normalmente a gente trabalha bem de perto com os nossos clientes para permitir que eles consigam criar essas soluções inovadoras, tá? Então, mais do que uma infraestrutura de dados e enriquecimento, a gente trabalha de perto com eles para criar casos de uso efetivo para o Open Finance, né? Que nada adianta a gente ficar compartilhando dados se o cliente não recebe nada em troca. Então, super à disposição, através do próprio site da Plug ou através do LinkedIn, vocês podem entrar em contato comigo direto, que a gente gosta de bater o papo, entender e participar junto do futuro dos serviços financeiros que está sendo modificado agora. Tá? Obrigado pela oportunidade também, Vivi. A gente que agradece, Bruno, muito obrigada pela apresentação. Pessoal, relembrando que a gente depois compartilha com vocês o pitch deck aqui do Bruno. Bruno, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, tá? A gente, caso alguém tenha aqui interesse em bater um papo depois com vocês, a gente vai fazer todo esse processo de conexão. Mas, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, tá ok? Obrigado. Boa. Bom, gente, agora a gente vai lançar aqui a enquete. Então, caso alguém aqui tenha interesse em conversar com a Plug, relembrando que esse contato aqui é bater um segundo papo, tá? A gente já não está fechando nenhum contrato, algo do tipo, mas é interessante, às vezes, ter esse processo ali de enfim, investigar mais a fundo, caso específico, cada dor de vocês, tá ok? Então, fiquem à vontade para responder a enquete. E aí, um ponto que eu queria
só trazer para vocês é que agora a gente vai fazer uma leve mudança aqui de tema, tá? Até agora a gente estava falando com startups de Open Banking e Open Finance, agora a gente vai falar com startups voltadas para a parte de consolidação de portfólio de investimento, tá? A gente vai ter duas startups, a Invest2 e a SmartBray. Inicialmente, quando a gente fez a divulgação, a gente ia ter 3 startups, a carteira global também, mas devido a algumas mudanças internas ali da startup, ela não pôde participar com a gente, tá ok? Mas só relembrando esse ponto aqui, que agora a gente vai ter uma mudança um pouco de foco aqui das startups. E aí, a próxima startup que a gente vai falar relacionada a esse tema é a Invest2, com o David, que é CEO e founder. E aí, David, você já nos escuta? Sim, vocês estão me escutando também? Tá ótimo o som aqui. E aí, David, só relembrando aqui como que vai funcionar a dinâmica, tá? Basicamente, você já pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela e testando aqui. Vão ser 8 minutos de pitch, tá? Seguido de 7 de perguntas e respostas. E aí, eu tô com um cronômetro aqui, onde eu faço esse acompanhamento, e quando você bater esses tempos aqui, eu vou te avisando, tá ok? Eu sou a chata aqui um pouquinho do evento hoje, mas é para garantir que todos consigam aproveitar ao máximo, tá ok? Bom, obrigado Lilian, obrigado pessoal da Liga, da Ambima pela oportunidade. Meu nome é Davi, eu sou CEO e founder da Invest2. A Invest2 é uma empresa que desenvolve soluções para o mercado financeiro há mais de 15 anos e a gente sustenta nossas soluções em 3 principais pilares, tá? O primeiro deles é o conhecimento do negócio dos nossos clientes. Então, além da gente ser uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa que se especializa dentro do mercado de capitais, né? Então, para ter uma ideia, toda a nossa equipe tem pelo menos uma certificação CPA 20 ou superior, né? A gente exige isso quando as pessoas entram, a gente gosta muito de entender o negócio do nosso cliente. A gente se diferencia também pela excelência no atendimento ao cliente. Somos uma das poucas empresas que presta atendimento online, né, para grupos de mensagem instantânea das 8 da manhã às 8 da noite. Então, você tem sempre um grupo de atendimento disponível, né, para ser atendido. E a gente sempre trabalha com inovação tecnológica de ponta. A gente saiu, é uma empresa graduada do Instituto Gênesis da PUC, a gente saiu de dentro da universidade, do Instituto de Pesquisa. A gente sempre busca trabalhar com a mais alta inovação tecnológica. Por exemplo, a gente trabalha já em nuvem desde o nosso início, há 15 anos atrás, coisa que nem se falava muito na época, tá? Bom, a gente tem um portfólio de produtos completo aí, né, para atender toda a parte de gestão de recursos, né? Então a gente está falando tanto da parte de gestão, de administração, né? Esse portfólio ele vai completo, então a gente olha toda a parte de ativo, passivo e passa por todas as partes, todos os produtos, né? Seja produtos líquidos, produtos estruturados, e além disso a gente também fornece consultoria para consolidar esses produtos, para, enfim, trazer uma visão diferenciada, e mais agora à frente eu vou mergulhar em cada um deles para a gente entender um pouquinho melhor. Tá? Iniciando com o Performant, né, que é nosso carro-chefe, é nosso produto, né, de consolidação de back-office para carteira e de fundos, carteiras e fundos de investimento. Tá? Então, olhando aqui dos principais módulos, a gente tem um módulo, né, de back-office, que com toda a parte de cálculo, módulo de compliance, enquadramento, risco, módulo de estratégia e cálculo de resultados com performance attribution, módulo de controle de aluguel de ações. E o mais importante é que o sistema ele é uma plataforma, ou seja, ele é todo aberto por API, você consegue conectar, enfim, para extrair dados e também fazer integração com legados desse sistema. Então, é um sistema bastante interessante, porque ele entra no core da organização e ele consegue se conectar ao dia a dia da organização. E, além disso, a gente tem também, né, um produto de BI integrado, ou seja, todos esses dados, toda essa inteligência gerada, ela é extraída, né, para esse módulo de BI, onde a gente já produz alguns relatórios customizados para o cliente, já preparados, e o cliente também consegue criar a partir de uma plataforma bastante simples, tipo um Power BI, onde você consegue gerar suas visões e extrair essa inteligência gerada pelo sistema. Tá? Olhando especificamente dentro da parte de back-office aqui do sistema, né, ele faz toda a parte da reconciliação automática pela carteira gerencial do sistema contra o administrador, o custodiante, enfim, você consegue ter um processamento paralelo e validar isso com o que foi gerado pelo seu custodiante. Né? O sistema ele faz cálculo e envio de cota diária, ele calcula todas as taxas do fundo, taxas de performance, enfim, ele faz um controle completo, não só da carteira, como também do caixa, do fluxo de caixa. É um sistema que ele é todo multimoeda, ou seja, você consegue controlar ativos em outras moedas, mas também estruturas de fundos locais, offshore, ele já tem essa estrutura pronta dentro do sistema. Ele controla toda a estrutura master feeder, mas não só a estrutura master feeder, como também a estrutura exterior, com classe, com série, enfim, tudo isso e já também preparado para um Set 5, onde você vai ter a estrutura de classe, subclasse, o sistema permite que você controle essa árvore dentro do sistema, e ele também controla toda a parte comercial, com cadastro de distribuidores, de rebate,
você consegue acompanhar dentro do sistema. Olhando para a parte de enquadramento, ele é um sistema completo e ele passa por todas as regras regulatórias, então você consegue acompanhar o enquadramento, ele consegue também gerar regras customizadas gerenciais para acompanhamento da carteira, e isso tudo numa parte pré e pós-trade, né? Então o sistema faz tudo isso, ele envia para execução, você consegue também fazer toda a integração com o carry e alocação de ordens e divisão e rateio de ordens dentro do sistema. Além disso, ele também produz para você uma carteira online, onde você consegue programar testes de desenquadramento passivo ou simplesmente acompanhar a tua carteira online do teu portfólio consolidado dia a dia, tá? Além disso, a gente também tem um produto de risco, então ele é um sistema completo assim, de risco, com todas as métricas, né, de mercado, então o VAR básico, histórico, paramétrico, mas também o VAR condicional e o benchmark VAR você consegue acompanhar pelo sistema, e também stress test com cenários já pré-definidos, ou seja, você tem cenário BMF, crise de 2008, entre outras, e cenários específicos da instituição, então você consegue criar esses cenários e acompanhar pelo sistema. Além disso, o sistema também tem toda a parte de risco de liquidez, então você consegue acompanhar tanto a parte de risco de liquidez de ativo, de passivo, e cruzando isso com os cenários também, né, da Ambima, então você consegue fazer os cenários da matriz de resgates da Ambima, enfim, ter esses cenários de estresse dentro do sistema e fazer o acompanhamento. Adicionalmente a isso, como eu falei, a gente cobre toda a parte de fundos líquidos e também da parte de estruturados. A gente tem um produto que, de forma análoga, ele acompanha o mercado de FDICs, em direitos creditórios, então você consegue acompanhar toda essa parte de securitização de direitos creditórios dentro do sistema. Ele já está preparado para um 175, né? Você consegue acompanhar tanto multi-excedente como multi-sacado, então você tem um controle gerencial completo do sistema, tá? E você consegue fazer todo esse acompanhamento da solução de FDICs, tanto de enquadramento, de critérios de elegibilidade, enfim, toda uma plataforma completa para FDICs que você tem também aqui com a gente. Tá? E olhando para a parte de passivo, a gente também tem um sistema de compliance, né, um módulo de compliance de passivo, onde você consegue acompanhar, né, com formulários customizados de suitability, Know Your Client, já adequado a 558 a 617, tá? Você consegue criar regras parametrizáveis para prevenção à lavagem de dinheiro, então você, a partir das movimentações dos seus clientes, você consegue ter eventos e você tem um acompanhamento detalhado de cada um desses eventos de desenquadramento, de qual foi o plano de ação, enfim, de tudo que aconteceu, além de integração com funcionalidade de background check. Por fim, acho que quem valida, né, tudo isso que a gente está falando são nossos clientes. Atualmente, a gente tem mais de 800 fundos e carteiras processados diariamente dentro da nossa plataforma. A gente já atende mais de 55 gestoras e administradoras. São mais de 180 bilhões de reais de PL que passam pelos nossos sistemas diariamente. E, além disso, a gente é uma empresa certificada pela B3 para negociação e envio de ordens também, tá? Acho que, e por fim, aqui são alguns dos nossos clientes que já confiam, né, alguns dos casos dos cases que já confiam na solução. A gente tem clientes aqui há mais de 10 anos com a gente, utilizando a nossa solução desde o nosso início, né? Então, uma vez que a gente entra na instituição, a gente se consolida. E, enfim, acho que esse é um pouquinho, esse aqui é um pouco dos nossos contatos, né? Caso vocês queiram entrar em contato, e o QR Code, caso vocês queiram baixar essa apresentação. Acho que é isso. Obrigado, Vivian. Boa, David, você foi excelente aqui no tempo. Fico muito feliz quando conseguem fazer isso, tá? E aí, pessoal, primeiro, David, muito obrigada. Agora a gente vai abrir aqui para perguntas e respostas. E aí, pessoal, fica à vontade aqui para mandar perguntas tanto no chat, como levantar aqui a mão e abrir o microfone, tá? Para que o David consiga aqui responder o máximo de perguntas de vocês. E aí, David, enquanto o pessoal aqui acaba escrevendo aqui as perguntas, tem algum ponto que você queria destacar sobre a InvestTools, ou talvez um case ali relevante ali até para trazer mais esse incentivo para o pessoal enquanto eles escrevem aqui? Sim, acho que assim, acho uma coisa importante aí para a gente colocar, acho que assim, a gente está, né, há muito tempo, há mais de 10 anos no mercado, olhando para essa parte de consolidação, né, de carteiras, então a gente faz todo o acompanhamento regulatório e a gente vê hoje uma preocupação muito grande, né, não só da gestão, né, de fundos, mas também das carteiras administradas para a regulação, né? Então a gente sabe que essa régua está subindo muito e você, sem um sistema onde você consiga escalar isso, você tem muita dificuldade. Então, a gente já viu muito isso acontecendo no início, a gente está vendo agora, né, a regulação com 75 recaindo muito sobre o gestor, né? Então, a gente sabe que o uso de uma ferramenta, o uso de você ter uma solução como a nossa, ajuda muito nessa regulação, como o caso, por exemplo, dos FDICs, que a gente apresentou aqui agora.
Então, a gente consegue entregar isso para os nossos clientes e dar essa paz de espírito ali, né? Que o seu sistema está sendo automatizado, que você consegue escalar a sua operação sem crescer sua equipe, tendo um sistema automatizado e cumprindo principalmente essas regras, estando compliant com as regras regulatórias. Perfeito. David, uma pergunta que surgiu aqui é se vocês possuem algum serviço para o controle de garantias. Na verdade, a gente consegue controlar a margem, né, dentro dos sistemas, então a gente tem uma dentro dos fundos daí, mas precisa entender exatamente o contexto para a gente olhar e ver se a solução se adaptaria, tá? Perfeito. E aí, Thiago, se você puder complementar aqui nos comentários, mas, David, enquanto, enfim, ele coloca aqui o que seria esse complemento, se você consegue detalhar o que você já tem hoje, enfim, talvez também faça o caminho inverso ali de resposta em relação a isso. Hoje que a gente faz muito são controles de margem, né, dentro dos fundos, então os fundos hoje que eles trabalham, né, com alavancagem, eles precisam fazer esse controle de margem e o sistema apresenta essa funcionalidade para controle, tá? Então a gente faz controle principalmente hoje dentro dos arquivos de embarque, né, da B3, então a gente faz todo esse controle para ativos em garantia, né, a partir da leitura dos arquivos de embarque dentro do nosso sistema de aluguel, e como eu falei, a gente tem todo um sistema de aluguel de ações, onde você consegue fazer o acompanhamento, inserção de operações e também esses controles de margem ativos em garantia dos fundos, tá? Perfeito, acho que você acabou até respondendo aqui a pergunta do Thiago, ele mandou aqui. Uma outra pergunta que surgiu aqui, David, é se vocês já fazem a consolidação de carteiras de pessoa física de algum banco. Hoje, na verdade, a gente tem até o pessoal da Smart, eles vão até apresentar o que a gente acaba fazendo muito, né? No sistema ele é bastante voltado para carteiras, enfim, carteiras administradas, carteiras de fundo, né? Porque ele tem todo esse arcabouço regulatório, então é um sistema que ele vai bastante detalhado no fundo. A gente não se propõe a ser um sistema de consolidação em carteiras em massa, né? Como, por exemplo, carteiras em banco, por isso a gente tem até essa parceria com o pessoal da Smart Bank, eles olham mais para essa parte, né, com carteiras em massa. Então, geralmente, o que a gente tem, quando a gente trabalha em instituições que tem essa dualidade, a gente acaba atendendo muito essa parte regulatória dos fundos, das carteiras administradas, e olhando essas outras, a gente acaba fazendo via parceria, tá? Perfeito. E aí, pessoal, podem ficar à vontade aqui para mandar no chat mais perguntas ou abrir o microfone. Mas você tem um outro, apesar de não ser de bancos aqui, né? Mas um outro case que você acha que é o mais marcante, que seria interessante aqui o pessoal ter essa lembrança até para, enfim, ter esse segundo papo com vocês, ou algo que você acha que possa agregar mais alguma informação que você acabou não conseguindo falar e devido ao tempo seria legal compartilhar com o pessoal? Acho que assim, o principal case, né, que a gente está trazendo agora como novidade, que eu acabei não explorando tanto, é a questão das carteiras de direitos creditórios, né? A gente está com esse produto mais recente dentro do mercado e a gente vem trabalhando, né? Isso daí a gente já trabalhou dentro de uma instituição financeira, a gente já está com mais 2 cases com clientes nossos desenvolvendo essa solução, já visando atender a 175, né? Então a gente sabe que essa regulação vai cair em cima do gestor, né? Vai passar muito mais a ser do gestor do que era do administrador. Então, acho que esses cases que a gente está trazendo e o sistema que já está se adaptando também para 175, para o controle de classe, de subclasse, acho que isso daí é o principal diferencial aí da solução, da gente conseguir se adaptar rapidamente, né, e ser de fato esse parceiro, né, que atende o cliente dentro do mercado de regulação, enfim, das mudanças que vão acontecendo no mercado. Perfeito, David. Bom, pessoal, vou dar mais aqui só uns segundinhos aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Caso não, a gente encerra aqui. E aí, só mais um minutinho aqui, tá, David? Mas aqui, eu recebi aqui já parabéns aqui da sua apresentação. Acho que você conseguiu passar bem a informação aqui para o pessoal. Bom, pessoal, considerando aqui que ninguém tem mais dúvidas, eu queria agradecer aqui você, David, pelo seu tempo, pela sua atenção, tá? Durante todo o processo. Acho que foi bem enriquecedor aqui para o evento. O que vai acontecer basicamente, tá? A gente, caso alguém demonstre interesse aqui em conversar com vocês depois, a gente faz toda essa conexão contigo, tá? E aí,
para bater esse segundo papo, enfim, explorar mais a fundo com cada um individualmente, tá? E aí você pode ficar à vontade para continuar aqui na sala assistindo as outras apresentações, tá? E mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua atenção e toda a apresentação, tá ok? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição aí, todo o time InvestTools, para, enfim, tirar dúvidas, reuniões. Estamos à disposição. Obrigado aí novamente pela oportunidade, Lilian, e pela Ambima também. Perfeito, gente. E aí, pessoal, só relembrando aqui que a gente vai compartilhar agora com vocês a enquete, que é basicamente vocês demonstraram algum interesse em conhecer a InvestTools. Lembrando que é aquele segundo papo, tá? A gente não está fechando aqui nenhum contrato ou algo do tipo, mas explorar se eles conseguem ajudar vocês de outra forma, enfim, de uma forma mais individual, tá? Enquanto vocês vão respondendo aqui, a gente já vai aceitando a última startup, tá? Que é a Smart Brain. A gente vai estar falando aqui com o Guilherme e também vão ter outras pessoas acompanhando ele. Só um minutinho aqui. Guilherme, você já nos escuta? Na verdade, eu sou o Vitor aqui, eu vou falar em nome da Smart Brain. Perfeito, Vitor. Vitor, então, só relembrando aqui a dinâmica contigo, fica à vontade para compartilhar já a sua tela, tá? E como é que vai funcionar, basicamente? A gente só relembrando, né? A gente vai ter 8 minutos de pitch, onde basicamente você vai conseguir apresentar sua solução, e em seguida a gente abre aqui para perguntas e respostas com 7 minutos, tá ok? Eu vou estar acompanhando todo o tempo aqui no meu cronômetro, e assim que você bater esses tempos, eu vou te interrompendo, infelizmente, para manter aqui o tempo igual aqui para todo mundo, tá ok? E aí, quando você quiser conversar, fique à vontade. Só te dando um aviso, tá em modo apresentação. É isso aí que eu ia falar, só para você tirar o ocultar. Então, fique à vontade. Boa, perfeito. Vamos lá. Prazer a todos. Sou o Victor Cruz, gerente comercial aqui na Smart Brain. Vou contar um pouco da nossa empresa. A Smart surgiu para sanar um problema de um single family office, que ele gostaria de consolidar todos os investimentos, não só financeiros, que estavam distribuídos em várias instituições, mas também imobiliários, num único sistema. E ele montou essa plataforma lá atrás para conseguir ter toda essa consolidação e acabou compartilhando com alguns escritórios parceiros que também tinham essa mesma necessidade. Lá atrás, nós já identificamos que havia uma necessidade de personalizar todas as plataformas, dado que cada escritório tem ali as suas nuances. E, ao longo de todo esse período, o motor de cálculo foi sendo refinado cada vez mais para chegar hoje ali na Smart Brain. O nosso modelo de negócio ele é pautado numa estrutura de banco de dados apartado, então cada sistema ele tem ali um banco exclusivo dedicado para cada cliente, o que eleva o nível de segurança. Então a Smart nasceu lá em 2005, atualmente é a maior e mais completa plataforma de consolidação de carteiras administradas. Na frente de consolidação de carteiras, nós temos 2 produtos, que são o Pro e o Enterprise. O Enterprise é voltado para gestoras, para empresas que gerem ali um patrimônio mais elevado, uma quantidade maior de carteiras, e o Pro voltado para ali um consultor independente, uma pessoa que está iniciando a sua jornada. Em paralelo com essas 2 plataformas, a gente tem uma solução mobile, que é o que a gente chama de App Connect, que ele basicamente dá visão no aplicativo White Label dessas carteiras para os usuários finais. Então, a gente consegue fazer a sincronização desses 2 sistemas para a plataforma mobile. Além da parte de consolidação de carteiras, temos algumas outras soluções, que são o comparador de carteiras e o simulador, que fazem ali que as plataformas consigam ter sistemas dentro dos seus sites, abertos ou fechados, tanto para fazer simulação de carteiras, ou também para simplesmente comparação de ativos. E uma outra ferramenta que já sai ali dessa parte de consolidação e vai mais para o front, que é o Prospect, onde é possível fazer simulações de carteiras e que permite ali um comercial tentar atacar um novo cliente e trazer os recursos desse cliente para a sua instituição. Uma outra frente que a gente tem crescido bastante é a parte de APIs. Então, com essa história ali de Open Finance, a gente está já dando um passo à frente e fazendo algumas cotizações de carteiras direto com algumas instituições via API. Então,
isso tem crescido bastante e utiliza o mesmo motor de cálculo que a gente faz ali para carteiras administradas. Alguns números da Smart Brain. Hoje, o nosso banco de dados já contempla mais de 325 mil ativos financeiros, tanto onshore como offshore. Dentro da nossa plataforma, tem um total de 270 bilhões de patrimônios consolidado. São mais de 560 mil extratos gerados diariamente, 250 mil carteiras administradas e já são ali mais de 300 instituições que são nossos clientes. Então, a gente atende uma gama bem grande ali de perfil desses clientes nas nossas plataformas, como agente autônomo, family office, gestoras, consultoras, planejadores, corretoras, bancos. Alguns exemplos são grandes instituições que estão aqui do nosso lado, que é a XP, o Bradesco, a Nu Invest, o Santander. O nosso modelo de negócio na parte de consolidação de carteiras, ele é normalmente no modelo SaaS, tá? Modelo de assinatura, a gente sempre foca ali num valor fixo por mês, mais um variável por carteira, tá? O valor fixo por mês, ele já contempla essa questão do banco de dados apartado, de suporte, setup, tudo isso. As nossas vantagens, que nem eu disse lá no início, é uma plataforma altamente customizável, então a gente consegue ali entender as necessidades da sua instituição e personalizar o sistema para a sua demanda pontual. Ela é uma ferramenta não só para acompanhamento de carteira, mas para gestão. Então, tem uma série de ferramentas que permite vocês gerirem melhor o todo do que está sendo acompanhado dentro do nosso sistema. Um grande diferencial é essa questão da segurança. Então, o banco de dados apartado ali dá um nível de segurança muito maior para todos os nossos clientes. E o nosso motor de cálculo, que já está sendo ali rebuscado desde 2005, com todos esses clientes. Acho que hoje a gente já atingiu um nível bem elevado ali do que seria para a cotização de carteiras. Resumindo bastante a Smart, é isso. Perfeito, Vinícius. Agora a gente vai abrir aqui para a parte de perguntas e respostas, tá, pessoal? Então, basicamente, fiquem à vontade tanto para abrir aqui o microfone, relembrando que aqui no Zoom tem a opção de vocês levantarem a mão ou abrir o microfone, ou para mandar aqui no chat, tá ok? E aí, Vinícius, enquanto o pessoal aqui vai escrevendo as dúvidas, enfim, refletindo sobre elas, tem algum ponto adicional que você acha interessante compartilhar com eles? Um grande diferencial ou um case ali de mercado que seria legal eles terem mais em mente além da sua apresentação? Tá bom, perfeito. Pegando o gancho do David aí, da Invest Tools, a Smart ela é focada em fazer consolidação de carteira administrada, né? Normalmente, a gente está com essa parceria com eles, onde se é identificado ali alguma instituição que tem ambas essas demandas, a gente consegue fazer ali essa sincronização das plataformas, então isso é um ponto relevante de comentar. E eu acho que um case de sucesso ali, que nem eu citei, o nome do Bradesco, que na frente até das APIs que a gente está conseguindo fazer ali já para eles pontualmente milhões de carteiras por dia. Então, a gente tem tanto essas frentes pontuais para clientes ali que tem um volume menor de carteira que a gente está conseguindo atender muito bem, como também a gente está conseguindo atacar bastante essa frente de carteiras em massa, já adiantando ali uma prévia do que seria o Open Banking quando abrirem as APIs. Então, a Smart já está bem integrada nessa frente e esperamos que quando tiverem todas as APIs, a gente já consiga integrar 100% com todas as instituições para facilitar cada vez mais o dia a dia dos nossos usuários. Perfeito, Vinícius. Uma pergunta que surgiu aqui, como é que é feita essa importação de dados das carteiras? Perfeito. Tem várias formas. Pode ser feito em lote, então, tanto em arquivos de Excel, XML, ou manualmente. E para algumas instituições que tiverem acesso ali a uma estrutura do banco de dados dessas movimentações, é possível também fazer por API. Tá? Perfeito. E vocês possuem algum serviço de controle de garantia dentro do portfólio de vocês? E se não, e sim, se puder detalhar? Não no sistema padrão, mas é uma das questões que a gente consegue customizar para vocês.
Acho que até pensando nessa parte de customizar, talvez só para complementar aqui a pergunta dele, né? Se vocês, como que você pensa que poderia fazer isso, né? Nessa parte de customização para garantias? Assim, de bate-pronto eu não sei, teria que dar uma olhada como é que estão os outros sistemas que se fizeram, mas a gente consegue atender ali a demanda pontual, se vocês tiverem alguma nuance do cálculo específico que vocês queiram fazer, a gente pode analisar e sentar e desenvolver a 4 mãos. Aí só respondendo aqui, o Thiago, ele não conseguiu pegar o seu número, Vitor, mas depois a gente compartilha também, Thiago, e se você, Vitor, quiser compartilhar a sua tela aqui novamente, só para deixar aqui, caso o pessoal já queira pegar e depois entrar em contato contigo, mas a gente, só relembrando, tá, pessoal, depois a gente manda o contato do pessoal também, faz toda essa conexão. E aí, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat, para abrir o microfone também. Coloquei aqui meus contatos de novo. Perfeito. A gente ainda tem aqui uns minutinhos de pergunta. Eu acho que, Vitor, o que você diria hoje que é o grande diferencial de vocês até em relação ao concorrente aqui, né? A gente está encerrando aqui o processo, acho que seria interessante para o pessoal aqui, enquanto eles escrevem as dúvidas, ter essa visão também do lado de vocês. Tá bom, perfeito. Eu acho que o nosso modelo de negócios, como a gente estruturou ele nessa questão das customizações, a gente consegue atender ali qualquer questão específica, então isso é um grande diferencial. E a questão da segurança do banco de dados é um ponto bem relevante, como a gente trata aí com esse tipo de instituição, manter a estrutura do banco de dados apartado para cada cliente acaba agregando bastante. Então, de diferenciais pontuais são esses na questão dos sistemas padrão de consolidação de carteiras, e agora na parte de tecnologia, na frente de APIs, eu acho que a gente se destaca bastante ali diante dos outros concorrentes em questão de velocidade de processamento, que já está permitindo a gente fazer esses milhões de carteiras por dia. Perfeito. Bom, pessoal, vou dar mais aqui alguns segundinhos para ver se alguém mais tem mais alguma pergunta. E relembrando que vocês podem ficar à vontade tanto para abrir o microfone, para levantar a mão aqui no Zoom, como também mandar aqui no chat, tá? E aí, Vinícius, só assim, caso você tenha mais algum comentário para encerrar aqui, que você acha que seria importante ali para fechar o pitch, que as pessoas precisam ir embora ali com essa mensagem da Smart Break, seria interessante você falar agora aqui para a gente ir encerrando. Eu acho que o principal ponto é a gente bater nessa tecla ali das customizações, né, que eu acho que é realmente um dos maiores diferenciais, que qualquer demanda pontual a gente consegue atender vocês e deixar o sistema ali pronto para atender as questões individuais de cada instituição, né? Então, acho que a Smart se resume não só a essa plataforma de consolidação, mas essa plataforma de consolidação que é altamente customizável, que pode atender ali qualquer demanda dos nossos clientes. Perfeito, Vitor. A gente não tem mais perguntas, mas queria super agradecer aqui toda a sua atenção, toda a sua atenção do time, tá? Tanto no processo como está apresentando hoje. Acho que foi enriquecedor aqui para o evento. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer agora, a gente vai lançar aqui uma enquete. Caso alguém tenha interesse em entrar em contato com vocês, a gente faz toda essa conexão, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigada aqui por todo o processo. Obrigado a você, Vivian. Prazer. Bom, pessoal, agora a gente agora vai lançar a enquete aqui, tá? Para vocês. Relembrando que essa enquete aqui, se vocês demonstram interesse em ter um segundo papo ali com a Smart Gray, relembrando que esse contato aqui é um segundo papo, tá? Às vezes explorar essa dor de vocês um pouco mais a fundo, não necessariamente fechar um contrato, mas o nosso intuito é também gerar essa parceria ali junto com eles, tá ok? Enquanto vocês vão respondendo aqui, vou dar uns minutinhos para vocês. Hoje foi um dia bem intenso aqui, a gente teve 6 startups de 2 temas aqui, espero que vocês tenham gostado, depois fiquem à vontade aqui para mandar no chat os feedbacks também e compartilhar com a gente. Queria agradecer a presença de todos, relembrando que fiquem à vontade tanto para seguir aqui a Ambima como a Liga, tá? A gente está junto nesse processo da jornada de inovação aberta, que é basicamente levar o que a inovação aberta pode ajudar vocês no dia a dia, tá? No mercado financeiro. E aí, a jornada ela não acaba hoje, tá, gente? A gente ainda vamos ter outros processos. Só um minutinho aqui, tive um leve problema com a minha tela. Aqui.
A jornada de inovação aberta ela é contínua, então a gente tem aí próximos eventos que espero contar com vocês, tá? O próximo vai acontecer no dia 10/5, que é um showcase, então basicamente a gente chama pessoas do mercado ali para falar sobre um tema, tá? Não especificamente startups, sejam de corporações ou outras startups. Então, no dia 10/5 a gente vai ter esse evento, espero contar com vocês. Fiquem à vontade aqui, eu tenho o QR Code, mas a gente também está enviando para vocês ali nos e-mails, enfim, para que vocês consigam se inscrever. E mais na frente a gente vai ter outro showcase, pitch days novamente de apresentação de startups. Então, contamos com vocês, espero ver vocês nos próximos eventos, tá ok? Por hoje é isso, pessoal. Foi excelente passar esse tempo com vocês. Estamos aí empolgados para encontrar vocês novamente nos próximos eventos, tá ok?